Eu sou a Alexandra Rezende. Eu sou a Luciana Bel. Hoje nós estamos aqui num ambiente incrível, de um parceiro incrível, né, Lê? Nossa. Nós estamos aqui no Ávila Ambientes Pensados e nós estamos impactadas com o lugar, com a estrutura, com a qualidade, com a excelência desse lugar. Em cada detalhe, a gente vê um toque único e incrível, gente. Vocês precisam conhecer esse lugar. Faço votos que vocês conheçam. Ele tem entrado como parceiro com a gente, nos cedendo esse lugar lindo para que a gente grave os nossos programas aqui e realmente traga um ambiente agradável e lindo para vocês. Nós vamos deixar o arroba deles aqui. Nós pedimos que vocês sigam ele, por favor. É um lugar que vocês vão gostar de vir visitar e fazer grandes negócios. É isso mesmo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes da gente apresentar ela, nós queremos também falar dos nossos patrocinadores. Nós temos a nossa Karina Lipari, ela é dentista e implantodontista, ela tem um consultório aqui no Boqueirão. Nós estamos muito felizes com essa parceria. Isso mesmo. E além da doutora Karina Lipari, a gente também tem a Sabor e Delícia. Para você que, assim como eu, ama reunir amigos, comer aquelas delícias, tem uma festa, um coquetel da sua empresa, chame eles, o link tá aqui embaixo também, disponível para vocês. Eles fazem a sua festa completa e são os nossos parceiros também. Inclusive hoje foram eles que trouxeram uma bancada incrível, deliciosa para nós. Isso mesmo. E nós também temos a nossa Ana Sabino, ela é personal trainer especializada em mulheres. Eu faço votos que vocês sigam todas essas pessoas e vocês vão atrás para poder saber do trabalho excelente que ela faz. Nós já tivemos um episódio com ela aqui, nós tivemos uma experiência impactante com a vida dela. É verdade. E para você que tem sua empresa, tá? Que precisa daquele boom na rede social, tá precisando daquela ajuda para fazer o seu marketing digital, eu te recomendo a Reino Online. Gente, eles são impecáveis em tudo que fazem, inclusive são os nossos produtores também, toda a qualidade do nosso programa é graças a Reino Online. Então eu faço os votos também que vocês vão lá, conheçam o trabalho dele e fechem parceria com eles são incríveis. E nós temos ainda a Estúdio AR. Gente, excelência em manicure, cabeleireiro, aquilo que você acha que você precisa, você encontra nesse lugar. Uma pessoa muito excelente. Nós fazemos votos que todos vocês vão visitar eles no perfil e, se gostarem, por favor, façam um grande negócio com eles. É isso mesmo. Mas vamos começar, né, Lu? Vamos começar? É com grande prazer que a gente apresenta para vocês uma convidada muito especial, que tem uma história de vida muito incrível, a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Bem-vinda. Tudo bem, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que legal, Fabiana. Obrigada por receber, né, por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente, né, para compartilhar um pouco do que aconteceu na sua vida. Conta pra gente, você é a Fabiana, você é mãe... Meu nome é Fabiana, eu sou casada, mãe de 4 filhos, já sou vovó da Sofia. Que legal. E agora eu tenho 2 casados e 2 solteiros em casa comigo e com meu esposo. Uau, uma família grande, né? Uma família bem grande. Que legal. Bem grande. Grande e nova, né? É. Fiquei surpresa. Parabéns. Que bacana. É um privilégio ter você aqui, né? A gente, quando recebeu a sua história, a gente ficou muito impactado, porque além de uma história de superação, é uma história de fé também, Sim. né? Tem muita fé envolvida. É verdade. E eu quero que você conte pra gente um pouquinho, né? Como foi essa trajetória até chegar aqui e quem realmente é a Fabiana hoje pra gente. Tá bom. A minha história começa em 2021, né? Uma das histórias, né? Daquilo que o senhor tem feito. Mas em 2021, eu estava, na verdade, fazendo um acompanhamento para fazer uma cirurgia da parte de útero, ovário, que eu já tinha alguns problemas, né? Foi nesse meio tempo que eu acabei descobrindo o câncer. É que o diferente é que quem falou para mim que eu estava com câncer foi o Senhor, né? Eu sou cristã há 22 anos e numa das minhas conversas com o papai, né, ele falou para mim que era para mim, que eu estava doente, porque meu esposo já tinha falado uns meses antes que tinha sentido um nódulo, né, na mama e eu não liguei, não fui atrás. Era um erro, eu não tinha o costume de fazer aquele cuidado, né, que nós deveríamos ter. Era uma falha minha. E por conta disso, não liguei quando ele falou, então passou uns meses aí para frente. Só que em uma dessas conversas com o senhor falou para mim ir procurar o médico, porque eu estava
doente, e o peito começou a doer. Até então nunca doeu, nunca tive nenhum sintoma que pudesse falar que eu tinha um câncer. E aí eu procurei no postinho, fui até o postinho, conversei com a médica, que ela já estava me acompanhando para fazer a outra cirurgia, né, para tirada de útero, essas coisas. E aí ela olhou e examinou, ela falou, realmente tem, vamos fazer os exames, vamos investigar tudo direitinho. Aí pediu os exames de praxe, né? E aí, para minha surpresa, realmente se confirmou, né? Mas desde que eu fui procurar o médico, o senhor falou que não era um câncer para morte, que era um câncer para cura, além de uma cura física, uma cura emocional, espiritual, né? De várias coisas, assim, que eu já tinha tido outras experiências com o senhor, mas eu falo que foi um visitar totalmente diferente esse processo que eu passei, né? Sim. E aí eu fiz os exames, aí ela realmente confirmou, né? Eu já veio com um BIRADS bem alto, então não tinha nem como, né, ser uma suspeita. Aí ela me encaminhou para Santos, eu fiz o meu tratamento todo no hospital no Guilherme Álvaro. Fui para lá, graças a Deus também foi rápido, passei já no mastologista, tudo. Ela pediu a biópsia, veio a biópsia. A princípio, a biópsia era um câncer mais de 95% de chance de cura, um câncer que não tinha facilidade de crescer rápido, que era uma coisa que eu não podia me preocupar. Sim. Foi isso que eles me falaram. Nós vamos tratar, mas fica calma que é um câncer normal, porque eles falaram que era um câncer hormonal, né? Uhum. E assim foi feito. Fiz a biópsia, foi constatado tudo direitinho e fiquei naquela fila para fazer a cirurgia. Chegou a fazer quimioterapia, alguma coisa? Fiz todo o protocolo. Aí, só que assim, começou a demorar muito para fazer a cirurgia. E Deus falava assim para mim, vai lá, vai atrás, não dá para esperar. E eu não entendia, né? Hoje eu entendo muito mais o falar, eu obedeço muito mais rápido, né? Quando o Senhor fala, mas até você entender que é o papai ali realmente, né, te cutucando, você leva um tempinho. E aí eu peguei um dia, fui sem marcar, cheguei lá, Deus preparou que quem me atendeu foi a médica que era a que marcava, cirurgias, tudo. Expliquei para ela, falei, olha, não dá para me esperar, eu não tô me sentindo bem, tem algo errado. Aí ela mandou que eu voltasse na mastologia. Quando eu voltei na mastologia, realmente tinha dobrado de tamanho. Então, tanto é que quando eu voltei, eles falaram para mim que eu iria fazer a mastectomia total. Iria tirar a mama toda. Não foi fácil, né? Porque eu tava com minhas filhas, com as duas filhas junto. E aí você tem que ficar ali segurando, né? Porque elas ficaram mais impactadas assim. Mas o tempo todo eu orando e eu sempre... É uma coisa que eu sempre declarei. Só vai acontecer comigo aquilo que o Senhor permitir. Eu nunca fui por diagnóstico, porque assim, até o jeito deles falar, existe maneiras, né, de falar, né? E eu sei que muitas vezes eles precisam falar para nós, né, como que é, o que pode acontecer. Mas que tem uns que pesam um pouquinho, né, assim, então, se não tem uma estrutura, isso mexe bastante. E aí ela falou, aí eu falei, não, tudo bem. Sim. Mas a minha palavra só vou tirar se Deus permitir. Porque eu tinha uma palavra, entendeu? Sim. É incrível, né, Lu, a gente vê essa questão da fé, né, de você entender realmente. A gente sabe que Deus, ele não coloca enfermidade em ninguém, né, Lu? Exatamente. Sim. Mas o Senhor, e eu vivi isso também no meu diagnóstico, o Senhor, ele nos alerta, sim, né? E o que você falou é muito verdade, a gente precisa ser rápido em obedecer. Porque o Senhor, ele sempre vai nos alertar, né? Prova disso que ele deixou o Espírito Santo para nos orientar. Isso. Então, você precisa estar atento realmente à voz do Espírito Santo para te orientar. E o mais incrível de ouvir você falar isso é saber que, independente do caos que você viveu, porque viver um câncer não é fácil. Ter um diagnóstico positivo para câncer não é legal, não é fácil, mexe muito, né? Eu posso falar isso com propriedade porque eu passei por isso, né? A Lu teve a mãe dela que também passou por isso, então a gente tem essa... Sim. Possibilidade de falar isso com certeza. É muito desafiador, não só para a família, como para o paciente. Mas você entender
que independente da circunstância que se levanta, tem um Deus ali te suprindo. Porque, como ela falou, né? Em meio a tudo isso, o Senhor sempre te está dando orientações. Ó, vai lá, faz isso, sabe? Então, assim, o bom de ser conduzido pelo Espírito. Exatamente. Exatamente. Isso é muito legal. Mas, e a sua família, como reagiu com tudo isso? Então, não foi muito fácil, né, para minha família. Eles se desesperaram, né, no começo, foi bem difícil. Que é natural, né? Que é natural. Mas, assim, eles ficaram mais tranquilos de ver como que eu fiquei. Porque realmente é uma situação que choca, né, que mexe mesmo. Mas eu não fiquei muito como as pessoas costumam ficar. Né? Eu não parei minha vida, eu não parei as coisas que eu fazia para o Senhor, os ministérios que eu tinha responsabilidade, não parei nada disso. Pelo contrário, Deus falava assim, vai lá e se coloca à disposição, se coloca à disposição. Exatamente, vai lá, vai. Então eu não deixei de fazer nada, continuei a minha vida normal, né? E apenas com essa situação, entre aspas, ali para se resolver. E aí, nessa última consulta, realmente foi isso que ela falou, que iria fazer a mastectomia total. Sim. Eu saí de lá e, voltando na doutora Manuela, falei isso para ela, e aí ela me saiu de lá pelo menos com a data marcada, que era 7 de dezembro de 21. E orando para Deus que não seja só uma coisa, né, que ela colocasse assim, colocou para mim ir embora, né? E que ela falou, daqui uns dias a gente vai confirmar que realmente é essa data da cirurgia. E aí fui orando, falei, Senhor, toca no coração dela, que não haja nenhum... Porque a gente sabe também que pode acontecer de casos mais graves e acabar passando, né, na nossa frente. Mas descansei. E orando, mas descansei e continuei fazendo as coisas. E para a glória de Deus, no dia 7 de dezembro de 20, eu operei. Eu só vim saber que eu não tinha tirado quando eu voltei, né? Aí a médica ainda falou assim... Me deixou um remedinho para dormir, porque eu sou hipertensa, né? Então eles têm um pouquinho mais de cuidado por conta disso. Mas eu não durmo em hospital. Mas era uma paz que era fora do... Eu dormi o tempo todo, tanto é que minha família ligou, eu tava dormindo. E eles preocupados, eu falei, não, gente, tô descansando, tô doida. Não precisei tomar calmante, não precisei nada. Aí levaram, fizeram aquelas marcações normais. E aí a enfermeira, você tá nervosa? Eu falei, não, tem muita gente orando, o senhor tá aqui, não é o médico que vai me operar, ele vai ser instrumento, sempre declarando a ela, você é cristã? Sou cristã. E estão orando por vocês também, hoje vocês também vão receber aquilo que eu tô recebendo. Vocês... Amém. A gente precisa, que legal, não sei o quê, e fui. E aí, a última, assim, que eu tenho de estar acordada foi realmente do médico fazer as marcações e ficar falando com o outro lá, vamos fazer assim e tal, e foi quando eu apaguei. Quando eu voltei, já tinha feito, mas estava com aquela proteção, então eu não sabia que não tinha tirado. Aí quando eu voltei, E você foi para fazer a cirurgia para tirar total? Tudo, para tirar tudo. Só de um lado da mama? Só a mama direita. E quando eu voltei, a minha preocupação era com a filha, que estava me acompanhando. E eu, me leva, eu já voltei, eu quero ir pra lá, eu tô bem. Aí o enfermeiro, não, mas você tá, eu já levantando os pés, coisa tudo que não pode, né? Eu querendo ir preocupada com ela. E aí fui, tudo. Aí no outro dia a médica veio e falou, olha, Fabiana, realmente a gente conseguiu fazer, né, o quadrante. Aí explicou que eu precisei fazer um aprofundamento, né, tudo direitinho, porque na hora que já veio contaminado e teve essa situação. Mas que não... tinha preservado a mama, não ia ficar feio, não ia, né, aquela coisa desproporcional. E eu louvando a Deus e agradecendo a Deus ali o tempo todo. Amém. Fui embora, meu pós-cirúrgico assim, foi maravilhoso, não tive nenhuma intercorrência, foi tudo bem. E voltei aí quando eles fazem, né, a biópsia, e aí nessa biópsia da cirurgia, o carcinoma não era o que eles tinham dado no primeiro exame. Sim. Então eu já peguei um carcinoma um pouquinho mais agressivo, um grau já elevado, e aí eu precisei fazer químio, precisei fazer rádio, né? Na primeira químio caiu o cabelo, fiquei careca. Deus só preservou, assim, a sobrancelha, que eu falo, pelo menos a sobrancelha não. E
Aí foi, né, foi um momento difícil, porque eu tomava 2 tipos por vez. Então, assim, eu tive 2 intercorrências nas primeiras, que foi bem difícil. Minha filha vê o estado que eu fiquei, né? Então, impactou bastante ela. E depois precisei fazer mais 19 sessões de rádio. Fiquei bem queimada, né? Queimou, assim, bastante mesmo. Aí teve todo aquele processo de fazer as compressas, aquela coisa, tudo. E hoje eu tô aqui. Amém. E nesse processo, Fabi, eu sei que é um processo bem dolorido e tudo mais, mas você, sendo uma mulher de fé, como você tá nos passando, teve alguma experiência nesse processo que você fala assim, uau, eu tô aqui porque eu precisava cumprir uma missão? Então, desde o começo sempre foi diferente, assim, para mim, né? Porque eu não me enxergava doente. E eu via, eu era tratada e curada por outras coisas, não era só a doença. Eu era tratada como filha, né, como cristã ali para conhecer, para ter mais uma vida realmente no altar. A minha casa foi tratada, meu marido foi tratado, meus filhos foram tratados, né? No meio dessa turbulência toda, meu esposo teve um acidente doméstico. Eu quase perdi meu esposo, né? Ele foi pegar as coisas no sótão da casa e aparentemente, assim, da onde ele caiu pro chão era muito pequeno. Mas só que ele literalmente estraçalhou o calcânio. Meu Deus. Ele fala que o pé dele hoje é o do Robocop, de tanta coisa que tem ali, né? E foi um momento assim que eu não estava bem, eu tinha feito quimioterapia um dia antes. E não estava legal, né? E ver ele naquele estado, aí, minha mãe ficou o tempo todo com a gente, né, na minha casa, me ajudando. E aí levantamos, meus filhos levaram ele para o hospital, porque eu não podia ir, né, aquele cuidado e tal. E aí minha filha veio e fala, mãe, ele vai ter que operar. E aí entra outra situação, e agora? Porque ele tinha acabado de mudar de serviço, não estava registrado, e a renda? E eu trabalho por conta também estava nesse processo, não podia trabalhar, e mais uma vez se Deus fez esse presente. Eu consegui trabalhar. Naquele dia eu fui pro banheiro, chorei muito, pedi para Deus me botar de pé, porque eu falei, Senhor, eu preciso ficar bem. E eu preciso que o Senhor me ajude agora. E literalmente, sabe quando você toma um banho que ali você deixa tudo? Foi isso que aconteceu. Ali eu chorei, ali eu pedi força pro Senhor. No outro dia, pareceu que eu estava no 220. Fui pro mercado fazer as coisas, comprei insumo para trabalhar e tal. E os meninos, né? Mãe, e agora? Eu falei, filho, Deus vai suprir. Amém. Deus vai suprir. Não vai faltar nada. Pode ter certeza. E aí, assim, meu marido mexe com automóvel, né? Vendia carro sentado, deitado na cama. Sabe? E assim, coisas assim que você olhava, e eu também vendendo, né, as minhas coisas e tal. E a gente via, aí a gente passou esse tempo, e as pessoas vinham, né, os irmãos em Cristo, os amigos. Vocês precisam? Gente, eu não preciso. Não, mas pode falar, né? Eu falei, não, mas eu tô falando. Deus tem suprido. Como é poderoso a declaração, né? A gente sabe que... Não tô nem falando nada espiritual, embora sejamos, no português mesmo. Sim. A palavra que a gente... É uma frase que nós vamos ler, no português, ela é chamada de oração. Sim. Tem verbo, tem substantivo. Sim. E quando a gente declara aquilo que a gente tá crendo, e aí entra a parte espiritual, aquilo acontece de fato. Como é importante a gente ter a consciência de quem somos, a identidade em Cristo, somos filhas, e acreditar que de fato essa palavra, esse nome é poderoso, que a gente vê uma situação tão desafiadora. Porque o câncer é uma palavra, é muito sério. A quimioterapia mata, né? Sim. Não, mata porque mata as células boas E as ruins, outras, isso. né? Então as pessoas ficam mega debilitados, mas quem tem a certeza, quem faz a renovação da mente, tem a certeza de quem é, não vai. É isso. Não vai, porque é muito... Eu já conheci algumas pessoas que infelizmente não estão aqui, porque se deixaram levar por essa pressão. Não é que é fácil, não é, como a Lê falou. Eu tenho a minha visão acerca do que ela passou e tenho a minha versão acerca do que a minha mãe passou, não é fácil. Sim, como filha. Só que ela se posicionando, as duas, como filhas,
o que elas acabam... Você absorve ela diferente. acaba estando lá como um propósito, porque ela sabe que ela houve não foi Deus quem nos deu essa doença, não é Deus quem dá a doença para as Sim, pessoas, sim. mas enquanto ele está cuidando, você está sendo instrumento para que outras pessoas ouçam da palavra do Senhor, outras pessoas sejam curadas também. É verdade. Isso é Sim. poderoso. Não, e é tão incrível, Lu, porque assim, quando você tá passando nesse processo e você se posiciona diferente, Sim. as pessoas que estão ali passam a te ver realmente de uma forma diferente. Vamos falar no modo popular, não na questão religiosa. Mas elas começam a te ver como como é que eu posso falar? A forte, né? Sim. A emotiva, a alegre. Eu lembro que quando eu também fiz lá no Guilherme Alves, eu comentei isso com você, eu fiz o tratamento lá. Eu lembro que quando eu chegava pra fazer essa quimioterapia, eu ia sempre rindo, né? Mesmo carequinha e tal. E aí eu ia sempre rindo, brincando com todo mundo, e eu via aquele monte de cadeira ali com aquelas pessoas ali, algumas pessoas muito tristes, algumas pessoas ali sem entender o que estava acontecendo, e a gente ali e tudo mais, então virava uma festa, né? E era diferente. Eu lembro que no dia que eu fiz a minha última quimioterapia, tinha uma enfermeira lá que ela falou assim, eu vou sentir falta de você aqui, porque quando você chega parece que um brilho aparece, mas não é sobre a gente. Sim. Sabe? É sobre o que a gente carrega, é sobre Sim, você sobre se Jesus. posicionar e entender que independente do caos que você tá passando, independente da situação que você tá passando, Deus, ele é maior de qualquer coisa. Entendeu? E ele realmente faz você viver coisas grandes e mesmo tendo situações desafiadoras, né? E você, pelo que você tá nos contando, você viveu isso, Sim. né? De ser diferente. E o favor nos alcança, né? Porque por mais que tenha sido desafiador como for, mas Deus te supriu em tudo, assim como me supriu também, Sim. né? Em todo o tempo. Eu lembro, eu comentei isso com você quando a gente conversou, a Lu também sabe disso. Eu lembro que a parte que mais me marcou de todo o meu processo foi pessoas chegando na minha casa e trazendo coisas para meus filhos. Que eles não sabiam que eles gostavam daquilo, mas, tipo assim, era o biscoito favorito que meu filho gostava, era o iogurte que meu filho tomava. Verdade. E eu não precisei abrir minha boca. As pessoas chegaram ali e falaram, Ale, ó, trouxe para as crianças. Então, assim, eu costumo dizer isso, eu falo muito para as pessoas que me acompanham. Deus, ele é especialista em detalhes, sabe? Ele se preocupa com os detalhes mais íntimos. É que nem você falou da sua sobrancelha. Exato. Eu tenho certeza que quando você falou assim, pai, pode cair tudo, menos a sobrancelha. Era assim mesmo. Eu falava, Senhor, a sobrancelha não, a sobrancelha não, a sobrancelha não. Eu- Ralinha, Então, mas eu pode lembro firme. que quando eu passei por esse processo, o cabelo, eu não me Sobrancelha, importei. Eu fiquei carequinha, até curti a minha careca. Hoje em dia, se eu pudesse, né, que eu tô deixando crescer e tal, mas se eu pudesse, tava carequinha, porque eu achei bonito, né, achei elegante na situação. Mas quando caiu a minha sobrancelha e meus cílios, eu acho que foi a pior parte do meu tratamento, porque eu me olhava no espelho e me sentia sem traços. E aquilo ali mexeu muito com a minha autoestima. E eu falava pro Senhor, pai, resolve isso aqui. E eu lembro que em questão de uma semana começou a voltar os pelos de novo. Eu falei, glória a Deus. Menos mal. Mas é isso, o Senhor, Deus, ele é muito específico em detalhes. Então, é aquilo que você falou, Lu, o poder da palavra. Sim. Você falar, e Deus pega junto com você, entendeu? E você vive milagres, você vive situações que realmente levam você a viver coisas grandes. Muita gente fala sobre pensamento positivo, sobre palavras positivas. Isso é bom, mas isso não tem poder, né? Não. Isso só vai fazer com que, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora é usar a palavra. Se vocês estão nos ouvindo e se de repente vocês ainda não conhecem Jesus, eu declaro em nome de Jesus que vocês vão ser alcançados por uma experiência sobrenatural. Não tem palavras que expressem, principalmente numa situação como essa. Né? Uma situação onde você se vê vulnerável, uma situação onde você só tem a fé. Tudo ao seu redor tá dizendo assim, Não vai dar. Sim. Só que Era dentro bem o isso. Espírito tá dizendo, continua seja firme. forte e corajosa. Porque quando Deus também fala seja forte e corajoso, é sobre o nosso posicionamento acerca do que nós estamos vivendo. Porque Sim. a parte dele tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele faz. Ele só precisa que a gente confie. É surreal. E no meu caso, assim, eu achava engraçado porque eu não me via. Mesmo assim, mesmo careca. Eu curti minha careca. No começo, assim que caiu, né? Porque eu tinha um cabelo bem grandão.
Aí, quando eu fui na primeira, ela já falou, ó, vai cair. Aí eu já dei uma cortada. E minha mãe também Antes de fazer a primeira, naquela entrevista lá, eu já dei uma cortada. Só que foi bem, assim, rápido. Então, primeiro eu caí um pouco, aí eu fui, passei, tipo, uma máquina 1, máquina... Só que chegou um ponto que, literalmente, eu fui pro banheiro e ali ficou. Sim. E ficou muito feio. Você sentiu sensibilidade? Não. No Não meu tive. caso, eu senti muita sensibilidade. Minha mãe Eu sentiu sentia também. muita dor de cabeça. Minha mãe sentia no... E eu ainda porque assim, meu cabelo caía, eu passava a mão, caía, mas assim, caía normal, não caía aquele estufo, né? Não, eu caí Mas eu estufo. sentia muita dor de cabeça. Eu lembro que eu conversei com meu médico, ele falou assim, ó, você tem que raspar essa cabeça. Falei, não, doutor, mas não tá caindo pra tanto. Ele falou, você precisa, porque... Aí ele até explicou, né, que o cubo capilar meio que apodrece, né, Sim. então fica sensível. E realmente, depois que eu raspei, a dor de cabeça sumiu. É porque parece que o bulbo, o fio puxa Fica o bulbo, pesando, né? né? Fica pesando no bulbo. Minha mãe também teve esse. Então, eu não tive. E aí, vamos lá comprar, né, os turbantes. Aí fomos lá, na mulher, compramos turbante, não sei o quê. Aí eu coloquei aquilo e falei, gente, eu não me vejo assim. Aí Minha mãe também não conseguiu usar. fui pra igreja. Aí aí as pessoas olhavam, e assim, eu acho que você também deve ter passado muito por isso, que as pessoas vinham me consolar. E eu falava, gente, eu tô bem. Eu tô bem. Né? E aí eu comecei a viver uma outra coisa que foi assim, as pessoas vinham e falavam assim, não, se você consegue, e não era porque estava doente, era por N situações. Se você consegue, se você tá aqui, mesmo assim, buscando, eu vou conseguir. Né? Tinha gente que falava assim, mas ela é doida, ela não para de vir para a igreja, mesmo assim. E eu falava, não. Não, e pela conta que você falou, você teve o câncer na época da Covid, igual eu. Sim, Também tive, né? sim, O pessoal sim. ficava, nossa, eu pegava tanta bronca. Por que você tá sem máscara? Falavam com a minha mãe, não deixa ela em casa, né? Não deixa ela vir, vai pegar, não sei o que, assistir de casa. E eu falava, não, eu vou. O senhor falou que eu vou continuar fazendo as coisas dele, que eu vou buscar. Até o dia que literalmente eu falei, eu não vou usar mais esse turbante. Isso tá me incomodando. E parece que isso aqui tá me deixando doente. Aí fui com a minha careca linda, maravilhosa. E foi engraçado, porque o pessoal não sabia se olhava pro púlpito ou se olhava pra minha careca. Né? Porque ninguém imaginava. E eu fiquei ali e não saía, parecia que o vento batia diferente no rosto. Era uma coisa assim totalmente diferente do que eu estava vivendo. E a presença, né, e o conversar com Deus assim foi maravilhoso. Foi um tempo assim de muita cura. Né, para mim, porque eu falo que até eu ter essa doença, eu já tinha uma vivência, porque Deus fez grandes coisas, né, na minha vida, na vida dos meus filhos, né, grandes livramentos Deus me deu, mas depois o que mudou foi a intimidade. Né? O relacionamento com o Senhor, assim, mudou, as nossas conversas eram mais intensas, era diferente o falar, o agir, né? Então mudou bastante. E a minha família também foi curada nisso, porque eles puderam ver que não é um Deus de longe, que a gente tem um Deus de perto, né? Que supre, né? Que até a gente ri, hoje a gente ri, mas eles brincando, mas era uma verdade para os dois, né? Para os meninos. Aí eles falavam assim, como é que nós vamos fazer para suprir as coisas de casa? Aí eles conversando, vamos pro semáforo, vamos escrever lá. Meu pai acidentou, minha mãe acidentou. Né? Brincando, mas não era uma brincadeira. Na verdade, eu sabia o quanto eles estavam preocupados. E eles puderam ver que Deus supriu, que Deus cuidou, né? Eu nunca tive problema de baixa imunidade, essas coisas que as pessoas têm, eu não tive. Mas é isso, essa questão que a gente tá falando, né? Que nem a Lu comentou também. Quando você se posiciona diferente, não é que você vai ser mais leve o tratamento, não é, a gente não tá falando sobre isso, mas a gente passa a não ter tantas consequências do câncer. Sim. Porque eu também não tive baixa imunidade, as pessoas não entendiam, mas como é que você não ficou doente? Não ficava, porque isso comprovadamente não é só fé, é ciência. Ciência, é verdade. O hormônio da alegria, quando você coloca pra funcionar, num caso tão sério como uma doença, você cura. Sim. A alegria cura. Então eu tinha isso muito forte no meu coração. Eu tenho alegria, então eu preciso crer e que tá tudo bem. E realmente eu não senti tantas reações da quimioterapia, graças a Deus, entendeu? Então muita coisa, que nem você tá falando. É engraçado que as pessoas às vezes elas querem, infelizmente, elas querem ver a gente sofrendo.
Elas são prontas o tempo inteiro pra consolar, Pra né? consolar. Sim, sim. Porque se vê você careca, sorrindo, Tadinha. nossa, mas tadinha dela. Acho que, sabe? Então, assim, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei muito por isso, em questão de falar assim, ah, mas será que ela tá doente mesmo? Ah, será que realmente é isso mesmo? Eu passei por isso. Teve gente que chegou na minha rede social e falou assim, ah, mas ó, eu acho que você tá querendo ganhar dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Porque eu divulguei muito no meu Instagram na época, né? Falei, que dinheiro? Mas, infelizmente, as pessoas, quando você tem um diagnóstico de câncer, elas querem ver você só naquele sofrimento. Quando você se posicionar ao contrário, parece que é uma mentira. Sabe? E isso é muito sério, porque a alegria cura. Se você realmente recebe um diagnóstico, uma coisa do tipo, na situação de uma doença, um problema na família, não é que você não vá sentir, porque a gente sente, mas quando você se posiciona diferente, Sim, Você tem faz a toda a certeza da diferença. cura. Faz toda a diferença. Eu não passei por isso das pessoas duvidarem. O que eu passei foi justamente isso, das pessoas não entenderem que eu não ficava abatida. abatida. Né? Acho que as pessoas estão muito mais acostumadas, que nem você mesmo falou agora, de ver, né, a sua batida ali, aquele sofrimento e tal, e eu não fiquei assim. E eu também, como você falou, também fiz muita amizade, né, lá no hospital. E era um tempo que a gente conseguia falar, eu conseguia falar, né, do amor de Jesus, de falar que aquilo não era o fim. E assim, ao mesmo tempo eu tinha um coração muito grato, porque é um tempo que você vê muitas histórias. Sim. E muitas vezes histórias muito difíceis, né, de relatos ali das pessoas compartilhando ali. E cada coisa que eu acabava acontecendo, o que eu via, eu primeiro, né, falava para a pessoa, Deus vai te ajudar, o Senhor, você tem um pai, ore, busca o Senhor vai, né, vai deixar passar. Isso não vai no que o médico está falando, né, não fica só nisso, né, tenta ter uma vida de qualidade, e falava e tal. Esse é um canal, né, Fabi? Isso. E, ao mesmo tempo, eu glorificava o Senhor, porque, assim, eu tinha uma família por trás, eu tinha amigos, eu tinha um ministério todo orando, que eu louvo a Deus pela onde é a igreja que eu congregava, porque eles me apoiaram, tiveram junto, né? É importante, né? Você se Foi. sentir corpo. Nós somos de Isso, fato. É. Mas é importante ter a certeza. E eu tive, assim, muito cuidado, né? Eu tive. E foi até engraçado que na última rádio, eu servia no Ministério de Casais, né? E a gente fez um jantar. E eu gosto de cozinhar, né? E eu fiz um jantar para 200 pessoas. Era o meu muito obrigado pro Jesus, Ai, que lindo. né? E foi um evento que as pessoas sentiram o amor de Deus. Aquela comida estava diferente aquele dia. Porque eu desci da van, né, vindo do hospital, e fiquei ali o dia inteiro cozinhando para eles. Mas era assim, cada um sal, um vinagre, eu falava, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, eu te louvo, te agradeço, muito obrigado, porque isso é sua permissão de eu estar aqui. E eu passei por outras coisas, que tem pessoas que eu não conhecia, né, assim, que chegaram até mim de escutar, falar do que aconteceu, porque, como eu falei, as pessoas estão acostumadas mais a ver você ficar ali, né, meia debilitada. Você pode mandar seu testemunho, como foi? Eu mandava, falava, olha, Deus fez isso, fez aquilo, pode fazer na vida de você. E isso me fortalecia, porque eu falava assim, Senhor, não é a Fabiana, é o Senhor que fez isso. O Senhor que me manteve de pé. Mas que, de alguma forma, as pessoas entendam que o Senhor quer fazer por elas também, o que fez por mim. Amém. Entendeu? E assim, foram pessoas assim que eu não conhecia. E foi chegando, né? Assim, foi falando, eu fiquei sabendo, eu fui a alguns lugares para dar o testemunho, para falar daquilo que o Senhor fez. E eu falo que hoje eu tô numa outra vivência, né, com Jesus. Porque realmente mudou. É verdade. Né? Mudou. Eu falo que, assim, eu sei que cada um tem uma maneira de pensar, mas o meu câncer, não é um câncer genético. Eu creio que foi muito daquilo tudo que eu passei, porque minha vida não foi muito fácil. Então, e antes de aparecer, eu passei por um processo familiar muito difícil. E era uma tristeza que eu falo que se eu fosse num médico, eles iam falar que eu tinha depressão. Iam me diagnosticar alguma coisa desse tipo.
mas o Senhor me manteve em pé. Mas, por outro lado, foi muito difícil, porque era uma coisa que eu e Deus sabia, né, do que estava acontecendo, e depois, logo depois, em seguida, apareceu. E sabe que a ciência, ela prova, né, de que existem doenças psicossomáticas, e o câncer, ele é provocado por uma dessas, né? Então, a tristeza excessiva, o estresse excessivo, essa vai somatizar, né? A falta de perdão vai somatizando. Isso. E algumas pessoas desenvolvem, sim. Né? E eu precisei passar por isso para conseguir digerir algumas coisas. E a gente passa a ver a vida diferente, né? Sim. Isso é fato. Tanto você que passou por isso, quanto eu, a Lu, né, que tem a situação da mãe dela, a gente passa a ver realmente a vida, as pessoas, né? A gente que é cristão, a gente passa a entender mais o amor de Cristo com as pessoas também. Sim. A gente passa a perdoar mais, porque a gente sabe que se ficar ali, ó, continuar ali, é só realmente apodreceu os ossos, como diz a palavra, né? Isso. Mas que bom que o Senhor restaurou sua saúde. Nós cremos em nome de Jesus que não é o seu câncer, sim, você não tem mais nada, que você é curada, né? Assim como o Senhor curou antes, Ele continua curando hoje. A gente crê nessa palavra. E a gente está muito feliz que você compartilhou isso com a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está no processo, ou para quem já passou pelo processo, ou aquela pessoa que acabou de receber um diagnóstico que não é fácil. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas. Então, o que eu deixaria para essas pessoas, né, seja qual for o estágio de estar sabendo do diagnóstico, ou estar passando pelo processo, que não é o fim do caminho, que eles busquem o Senhor, porque o Senhor tem prazer na vida deles, ama eles incondicionalmente, né? E que eles não estão sozinhos, que ele busque ao Pai, que ele busque se cercar de pessoas que estejam no mesmo propósito, de oração, de estar junto, de cuidado, né? De amizade, de estar ali perto, né? Acalentando. E que Deus cura, que a última palavra nunca vai ser dos médicos. Que até o final do tratamento, ou até receber o diagnóstico certo, o que é o que não é, nesse tempo todo, eles não estão sozinhos. Eles estão com Deus e Deus pode fazer. Amém. Do mesmo jeito que fez na minha vida. Amém. É isso, né, Lu? A gente agradece de coração, Fabi. Eu que agradeço a oportunidade. Pra gente esse testemunho. Eu declaro sobre a sua vida que você continue sendo uma voz nesse tempo. Amém. Que cada palavra que sai da sua boca gere cura na vida de pessoas que passam por isso. E que você realmente continue fazendo acontecer em nome de Jesus. É isso aí. Amém. Perfeito. Obrigada por ter aceitado nosso convite. É isso, né, Lu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.